Ovelha negra. Estamos aqui diante de um estudo, o qual Deus colocara em nossos corações, e nós queremos compartilhar com a Igreja do Senhor. Temos aqui como leitura básica deste estudo, temos Lucas capítulo 15, a partir do versículo 22 até o 32, que nos diz assim: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Nós paramos aqui diante deste texto bíblico e nós podemos contemplar a revolta do irmão do filho pródigo. A Bíblia nos relata a história dizendo que certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço, o mais jovem, disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que eu tenho direito. E o pai dividiu a fazenda que tinha com eles 2, o filho mais novo e o filho mais velho. E poucos dias após, o filho mais novo pegou a sua parte, saiu para uma terra longínqua e desperdiçou todos os seus bens dissolutamente, gastando de qualquer forma, gastando à toa, gastando com coisas que não deve se gastar. Com bebida, com mulher, com amigos, com festas. Mas a Bíblia nos esclarece que quando acabou o seu dinheiro, teve uma grande fome naquela terra. E ele desejou procurar um emprego. Foi falar com um certo cidadão da cidade e ele lhe colocou para cuidar dos porcos. Mas ninguém pagava nada para ele. E ele teve fome, ele sentiu necessidades. Começou a padecer necessidades. E desejou comer a comida que os porcos comiam. Mas ele parou para si, para a sua situação, padecendo necessidade, sem nenhum dinheiro, sem nenhum amigo lhe ajudar. Ele lembrou-se do seu pai e disse consigo mesmo: Eu vou me levantar daqui e vou até o meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, e já não sou digno de nem ser chamado teu filho. E quando ele se levantou e foi em direção à sua casa, quando ele chegou na rua, o pai dele o observou que ele vinha de longe e teve íntima compaixão dele. Correu até o filho, o abraçou, o beijou. E o filho olhou para o pai e disse: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado nem de teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Faze como um dos teus jornaleiros, aqueles que tiram jornada de trabalho para ti, de trabalho. Porque ele pensou consigo:
estava lá numa situação padecendo necessidades e lembrou que os empregados do pai dele tinham comida em abundância. Ele falou: vou trabalhar para o meu pai, porque meu pai é bom, meu pai tem comida, meu pai tem alimento, meu pai tem recompensa para quem trabalha para ele. Mesmo sabendo que gastei a metade da sua fortuna, dos seus bens, eu não vou querer nenhum direito dele, eu não vou querer nenhuma herança mais, porque a minha parte eu já gastei. Eu não vou exigir do meu pai nada, tudo que tem lá é do meu irmão. E ele chegou arrependido, caindo em si, reconhecendo o seu erro, reconhecendo que desobedeceu ao pai, que estragou seu dinheiro de uma forma dissoluta, que perdeu tudo quanto tinha. Mas, quando o pai o viu, o abraçou, o beijou e o levou para casa e disse para os seus empregados: pegue a melhor roupa que tiver e vista-o. Pegue um anel, coloque em seu dedo e pegue sandálias e coloque nos seus pés. Porque o pai reconheceu a transformação do filho. Foi ali que o filho se converteu de verdade. Foi ali que o filho reconheceu que a casa do pai é o melhor lugar. E desta forma, o pai o abraçou, o valorizou, acreditou nele, lhe deu outra oportunidade. Mas quando ele fez aquele banquete, aquela festa, o filho mais velho tinha vindo do campo e ouviu o barulho das músicas que estava sendo cantado naquela festa. E chamou um dos seus empregados e lhe perguntou: o que é isso que está acontecendo? Aí um dos empregados dele disse: o teu pai fez uma festa, porque recebeu teu irmão são e salvo. E o filho ficou revoltado. O filho mais velho não quis entrar dentro de casa. E o pai, sabendo que ele estava lá fora, foi até ele e disse para o seu filho. O filho falou para o pai: pai, este teu filho já não considerava mais como irmão, já não tratava mais como nem família, tratava como um desconhecido. Disse para o pai: o teu filho gastou todo o teu dinheiro com as meretrizes e tu faz um banquete para ele, mataste um bezerro cevado e fizeste uma festa para ele. Aí o pai, compreendendo também o filho, o irmão do filho pródigo, disse: meu filho, nós temos motivo de sobra para nos alegrar. O teu irmão estava perdido e foi achado, foi morto, estava morto e reviveu. Mas o filho disse: eu sou fiel ao Senhor todos os dias, muitos anos te sirvo, e o Senhor nunca matou para mim um bezerro, nem um cabrito, para me alegrar com meus amigos. E o pai disse: filho, tudo o que tenho é teu, você está comigo. O teu filho, o teu irmão se perdeu, estava perdido, estava morto, correndo risco, mas ele se voltou. Nós queremos, em cima deste texto bíblico, trazer uma explicação para nós, a igreja dos dias atuais. Em cada igreja existem ovelhas negras. Ovelhas negras são aquelas que dão trabalho, são aquelas que são rebeldes, são aquelas que perseguem, que criticam, que fofocam, são aquelas que não se convertem, aquelas que nos perseguem, aquelas que nos odeiam, aquelas que nos fazem mal. E o que passa no coração nosso, de ser humano, é uma vontade de se livrar daquela ovelha negra. Muitas vezes, quando aquela ovelha que dá trabalho, ela não vai ao culto, é motivo de nos alegrarmos muitas vezes, por se livrar delas, por não vê-la. Mas nós estamos aqui com algo que Deus tem nos dado, dizendo que a ovelha negra somos nós. Estas ovelhas negras que dão trabalho à igreja, eles dão trabalho à igreja. Eles perturbam com a direção da igreja. Eles perturbam com a direção de departamentos. Eles atrapalham o culto. Eles não têm testemunho. Eles são provocadores. Mas
nós não temos o direito de colocá-las para fora da igreja. Nós não temos o direito de se livrar dela sem se compadecer da sua situação espiritual. Nós temos aborrecido a Deus todos os dias. Nós também ficamos em situações espiritual que Deus se entristece conosco. Mas nem por isto Deus desiste de nós. Sabemos que Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas Jesus não desistiu de Pedro. E nós temos aqui, em Mateus capítulo 5, versículo 22 até o 26, dizendo que se você for cultuar ao Senhor e nós nos lembrarmos que tem alguém que tem algo contra nós, nós devemos deixar nossa oferta no altar e ir nos reconciliar com nossos inimigos. Deus não aceita culto de pessoas que não aceita, está aborrecido com seu irmão, está irado com o seu irmão, não suporta o seu irmão, mesmo aqueles que dão trabalho. Existem pessoas que se desviam 12 vezes no ano. Todo mês está saindo e está pedindo perdão, está se reconciliando. Quantas oportunidades já foram dadas e certas pessoas não querem compromisso, não querem mudança, não querem ter uma vida de compromisso. E isto muitas vezes nos aborrece. E o nosso propósito é nos ver livre muitas vezes. Se Jesus quisesse se ver livre de nós, onde estaríamos nós? Você pode refletir? Encontramos aqui outro versículo no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 15, dizendo: alegrai-vos com quem se alegra e chorai com os que choram. Existem pessoas que estão com posse de vitória, alguma bênção material, alguma oportunidade ministerial, alguma oportunidade de fazer a obra na igreja, e nós nos alegramos, principalmente quando é aquela pessoa que nós amamos, que nos faz bem, que nos ajudou, quando é uma família nossa, nós nos alegramos. Mas quando aquelas pessoas que nós amamos, elas estão com problemas, nós também choramos. Mas Deus, Ele olha com um olhar eterno. A alegria aqui na terra, as vitórias e os sofrimentos, que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas tem de bom ânimo. Jesus também passou por situações aqui na terra difíceis, situações de dores, mas Ele venceu. Ele diz que nós devemos estarmos alegres, porque nós venceremos também. Ele nos dará a vitória. Mas, se nós falarmos daqueles que nós não gostamos, que nos faz mal, que dá trabalho ao conjunto, dá trabalho na escola dominical, dá trabalho com a mocidade, dá trabalho nos púlpitos, sendo obreiros, o que fazer com estes? Nos alegrar ou nos entristecer? Amá-los ou odiá-los? Ajudá-los ou nos livrarmos dele? O que Jesus quer é que nós amemos. Nós fomos chamados para estar na igreja, para cuidar de almas, não para espancá-las, não para maltratá-las, não para desprezá-las. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz o seguinte: aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque perfeito não tem ninguém. Nós estamos em pé pela misericórdia e podemos chegar a pecar, a falhar. No livro de Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque.
Nós estamos sujeitos a fraquezas. Existem muitos que criticam, que expulsam das igrejas, que maltratam, que querem se ver livre, que defama aquela pessoa que fez algo errado, sai defamando, e aquela pessoa fica numa situação tão desacreditada, por culpa, sabe de quem? Daqueles que dizem que são os verdadeiros, aqueles que dizem que são cristãos salvos, mas ele defama o seu irmão, sai falando do pecado do seu irmão por todo o canto que passa. Este tal está fazendo mal. Pode se sentir uma ovelha aprovada, mas também é uma ovelha negra, aquele que defama o seu irmão, aquele que sabe que o irmão caiu em adultério, que o irmão bebeu, que o irmão fez alguma coisa errada, ele sai defamando, ele também é ovelha negra dentro da igreja. Porque como aquele irmão vai ficar sabendo, todo mundo vai ficar sabendo do pecado dele, do erro dele, com que cara ele vai querer voltar para a igreja? E Jesus não manda nós fazermos isto. Jesus manda nós acolhermos, ajudar, orar, socorrer, visitar. É isso que Jesus manda que nós venhamos a fazer. Aqueles que estão chorando, aqueles que estão em fraqueza espiritual. Romanos, capítulo 15, tem um conselho aqui para nós, que muitas vezes queremos desprezar, maltratar e se livrar da ovelha que dá trabalho. Romanos 15 diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, ajudá-lo a ser edificado. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que antes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós que estamos na posição pela misericórdia, estamos firmes, estamos fortes espirituais, devemos suportar as fraquezas dos mais fracos. Efésios, capítulo 6. Gálatas capítulo 6 diz o seguinte: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Muitas vezes somos ofendidos, muitas vezes somos tentados, somos perseguidos, muitas vezes contemplamos pessoas que caíram, e muitas vezes achamos que somos melhores do que eles. Mas no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, de 1 ao 3, diz que nós devemos ajudar estas pessoas que caíram em ofensas, que praticaram o erro, olhando para nós mesmos, que somos sujeitos a fraquezas e a cair no mesmo erro. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 diz, como eu já falei, aquele que estiver em pé, cuide para que não caia. Temos também aqui Judas, versículo 23. Diz o seguinte, Judas, versículo 22 e o 23 diz assim: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, estão sem certeza, estão sem firmeza, estão sem convicção da esperança na salvação.
estão inseguros, estão duvidosos. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Não é prazeroso nós vermos alguém ir para o inferno, para enfrentar o tormento eterno, o sofrimento sem fim, os gritos de socorro sem resposta, uma ausência de Deus por toda a eternidade, o fogo que não se apaga, o bicho que nunca morre, o calor infernal, a presença de demônios perturbando eternamente. Ninguém tem prazer que alguém vá para este lugar. Muito menos dentro da igreja. O irmão fraco, ele precisa da nossa ajuda. O irmão que falhou, ele precisa do nosso perdão. Precisa da nossa oração. Ele não pode ser abandonado. Não pode ser maltratado. Ele pode ser disciplinado. Ele pode ser corrigido. Mas a Bíblia não nos dá o direito de corrigi-lo com rancor, com dureza, sem misericórdia. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa o juízo. Aqueles vingativos, insensíveis espirituais. Existem pessoas que dizem que são cristãos, estão firmes, são fortes, mas são insensíveis espiritualmente. Desiste de pessoas difíceis. Muitas vezes queremos ganhar a alma do traficante, chefe do bairro. Muitas vezes queremos ganhar aquela que vive se prostituindo. Muitas vezes queremos ganhar aquele que vive roubando, aquele matador. Gostaríamos de ganhar ele para Jesus, trazer ele para a igreja. Mas muitas vezes não queremos ganhar aquela ovelha que está dentro da igreja, precisando de ajuda, que já está dentro da igreja. Muitas vezes queremos colocar para fora. Muitas vezes desistimos de ganhar. Mas estas ovelhas que dão trabalho, para elas tem solução. Jesus, livro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, diz que Deus, ele dá o arrependimento para o errado. E o errado, ele pode se levantar e ficar firme. E muitos daqueles que estão firmes, que não têm amor pelas ovelhas, que estão dando trabalho, muitas vezes, eles se corrompem, eles se perdem, e vão sentir na pele o que as ovelhas negras, elas suportaram, o que elas passaram, a vergonha que tinham, o sentimento, a vontade de servir a Jesus, mas a fraqueza não deixava. E muitos se engrandeceram em cima dessas pessoas falhas e desistiram dela. Muitos vão prestar conta a Jesus daquelas ovelhas que deram trabalho e que foram excluídas da igreja, expulsas, arrancadas sem dó, sem misericórdia, sem oportunidade. Jesus não faz isso conosco. Jesus nos suporta, Jesus nos dá oportunidade, Jesus nos ama e quer que nós venhamos fazer isto também com aqueles que são falhos. No livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, diz que as nossas justiças são como os trapos de imundícia. Primeiro, Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12 diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo. E diz mais, não há ninguém que queira buscar a Deus. Ninguém que queira fazer o bem. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou, nos transformou pelo Espírito Santo, nos deu uma nova visão, um novo ponto de vista e nos deu uma nova oportunidade para servi-lo. Nos resgatou do lamaçal de pecado. Isaías 53, versículo 6 diz que nós éramos também como ovelhas desgarradas.
andávamos errantes. O livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz que nós fomos alcançados pela rica misericórdia do Senhor. Nós andávamos em ofensas. Mas no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte aqui: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A vida que nós vivíamos lá no mundo, Jesus nos amou lá no mundo. Jesus nos suportou lá no mundo. Jesus fez bondade conosco lá no mundo. Jesus nos deu grandes livramentos de mortes. Ele não desistiu de nós. E Ele não quer que nós venhamos desistir das ovelhas que estão sofrendo nas garras de Satanás, mesmo dentro das igrejas. Pessoas que não são libertas ainda. Pessoas que não foram transformadas ainda. Pessoas que estão no processo de restauração, processo de santificação. A santificação é um processo que é a cada dia que vai se aperfeiçoando. Se nós observarmos nossa vida, muitas vezes cristãos, pregadores da palavra, muitas vezes grandes mulheres de Deus, se olhar o currículo espiritual, se olhar a vida, depois que aceitou Jesus, o que já fez de errado, e que Deus perdoou, que Jesus teve misericórdia, que limpou, que deu uma nova chance, não são poucos, são todos que falharam. O livro de Salmos 103, versículo 10 diz, Salmos 103, versículo 10 diz, que Deus não nos castiga do tamanho que nós merecemos ou merecíamos. Deus não nos castigou e não nos castiga da forma que nós merecemos. Ele é misericordioso. E Ele quer que nós também sejamos misericordiosos. Livro de Romanos, capítulo 7, diz assim o seguinte, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é boa, que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei, com a lei que é boa. De maneira que, agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Quem está dizendo essas palavras é o apóstolo Paulo, o maior missionário depois de Jesus Cristo. O que mais escreveu livros da Bíblia. O Novo Testamento tem 13 cartas que Paulo escreveu. E ele disse que dentro dele habitava o mal. Imaginem nós, numa época final em que vivemos, tempo de corrupção, tempo de apostasia, tempo de frieza, como Jesus falou em Mateus 24, 12, que por aumentar a iniquidade o amor de muitos esfriará. Estamos vivendo o tempo de corrupção dentro das igrejas. Mas, mesmo assim, Jesus nos tolera, Jesus nos perdoa, Jesus nos ajuda, Jesus nos dá outra oportunidade, Jesus nos renova. Se não fosse a misericórdia do Senhor, Lamentação 3:22, diz: se não fosse a misericórdia do Senhor, nós teríamos sido consumidos vivos pelas nossas maldades, pela nossa natureza pecaminosa, pela nossa ruindade, pela nossa falta de amor.
nós não estaríamos mais dentro das igrejas. O livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 diz que nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Não tem ninguém que possa ser salvo por suas próprias obras, por sua justiça, por sua bondade, por sua perfeição. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 diz que a graça de Deus foi manifestada a todos os homens. Nós somos salvos pela graça. Nós temos aqui também uma orientação da parte de Deus, dizendo que nós temos que amar, tratá-la bem, com carinho, com longanimidade, dando-lhe mais uma chance de morar no céu. Sabe por quê? Porque a igreja não é nossa. A salvação não somos nós que podemos oferecer. Nós já somos alcançados pela misericórdia. Então aquele que falhou, ele precisa de oportunidade. Aquele que caiu em pecado, aquele que nos aborrece, aquele que dá trabalho na igreja, precisa da nossa ajuda. A ovelha não é nossa. As ovelhas não são nossas. Nós não somos fáceis diante de Jesus também. Para manter uma ovelha na casa do Senhor, aquela que te aborrece, assuma a culpa do erro, se humilhe para ganhá-la, para que ela não venha a desistir de servir a Deus. Temos aqui também dizendo que nós devemos suportar, assim como Jesus nos suporta. E nós, 1 João capítulo 4, versículo 19 diz que nós só amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro. No livro de João capítulo 21, encontramos Jesus fazendo umas perguntas a Pedro. Pedro, você me ama? Pedro disse que sim. Sabe o que Jesus pediu como prova do amor que Pedro disse que tinha para com Jesus? Cuide das minhas ovelhas. Quando Pedro estava bem à vontade, Jesus olhou para ele e falou: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: eu te amo, Senhor. Como prova do teu amor, cuide das minhas ovelhas. Pedro distraiu de novo. Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro falou: Senhor, eu te amo, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus, da terceira vez, disse: cuida das minhas ovelhas como prova do teu amor. E nós amamos a Jesus? Podemos dizer que amamos a Jesus? Ele quer que nós cuidemos das suas ovelhas. Nós precisamos ser amigos das ovelhas negras. Precisamos ganhar a confiança dela. Precisamos fazer com que ela se sinta amada por nós. Precisamos fazer com que ela tenha certeza que nós não criticamos as falhas dela. Ganhe a ovelha negra. Ganhe aquela ovelha que dá trabalho para a igreja. Aconselhe com carinho, com amor. Visite, não desista. Mostre misericórdia. Que ela precisa, assim também, como nós precisamos. Quando Jesus veio ao nosso encontro, veio nos procurar, Ele sabia quem éramos nós. Ele sabia que nós éramos sujeitos a falhas, a fraquezas. Jesus sabia que nós também o negaria e o entristeceria. Mas nem por isso Ele não veio em buscar as nossas vidas. Temos aqui também
palavra graça. Sabe o que é graça? É favor para quem não merece. Graça é dar oportunidade a quem não merece. Graça é ajudar a quem não merece. O livro de Lucas, capítulo 6, versículo 36 diz assim: sede misericordiosos, como é o vosso Pai celestial. Sede misericordioso, como é vosso Pai celestial. Mateus capítulo 7, versículo 12 diz: assim como nós queremos que os homens nos façam, que as pessoas que nos rodeiam nos façam, façamos nós primeiro. Mostremos amor, mostremos bondade para recebermos. Mostremos misericórdia para também alcançar misericórdia. Não podemos descartar ninguém da nossa vida. Encontramos aqui também algumas passagens da Bíblia que nos ensina grandes lições. No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 10, diz que nós somos servos inúteis. Servos inúteis, não prestamos para nada. O que nós temos feito, quem somos nós? É a graça de Deus que repousa sobre nós. Provérbio 11:17 diz assim: o misericordioso faz bem a sua própria alma, mas o que é cruel, o que é mau, o que não sabe ajudar, ele aflige a sua própria carne. Ele guarda ódio, guarda rancor, guarda ressentimento, não sabe perdoar, o qual Jesus falou que aquele que não perdoa também não será perdoado. Então ele faz mal a si mesmo. O que não é misericordioso, ele faz mal a si mesmo. Mateus capítulo 5, versículo 7 diz assim: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Encontramos aqui também em Romanos capítulo 12, versículo 21, dizendo assim: não se canse de fazer o bem. Não é porque alguém nos fez o mal que nós vamos ser mal também. Nós devemos fazer o bem, somos bons, porque Deus é bom para conosco. E Ele nos fez o bem, não foi as pessoas. Então devemos fazer o bem a todos que nos rodeiam. Não julgue o erro das pessoas e condene. Nós não podemos condenar o erro das pessoas. Devemos julgar e observar a necessidade que eles têm. Que precisam também de mais uma chance. Sabemos que a igreja, sabemos que as almas, sabemos que os cristãos, por falho que eles sejam, eles são a menina dos olhos de Deus. Quem toca neles se vê com Deus. Quem maltrata eles vai se ver com Deus. Encontramos aqui também dizendo que devemos suportar com entendimento. Por que eu devo suportar os mais fracos? Por que eu devo ajudar os mais fracos? Por que eu devo ter misericórdia? Por que eu devo compreender? Por que eu devo orar? Porque é assim que Deus quer que eu seja. Não porque eu seja bom, nem nós sermos bons. É porque Jesus quer que nós sejamos assim. Bondosos, misericordiosos, ajudadores, compreensivos, bondosos. É por isto que nós devemos ser também bondosos. Toda disciplina não é para matar ninguém, nem para excluir ninguém, nem para expulsar da igreja. Toda disciplina tem que ser feita
aplicada com amor. Castigar dando oportunidade. Outra coisa que nós devemos ser é exemplo para todos que nos rodeiam. Será que nós estamos numa posição tão perfeita que possamos excluir pessoas falhas? Devemos aceitar de volta as pessoas que se afastaram, com alegria, com sorriso e com oportunidade. Mas sabia que muitos têm vontade de voltar para a igreja, mas têm vergonha, não de Deus, têm vergonha dos crentes, dos olhares de canto, do desdenho, desprezo, olhar com desprezo. E é muito triste quando aquela ovelha negra, aquele que dá trabalho, aquele que escandalizou, ele se volta para a igreja, que ele é perdoado por Deus, que ele é amado por Deus, que ele tem um renovo dado por Deus, que Deus começa a usá-lo, começa a abençoá-lo financeiramente, começa a restaurar a sua família, começa a lhe dar graça, lhe dar unção. Sabe o que acontece? Aqueles que se acham perfeitos, juízes, eles ficam irritados. Como é que pode? Fulano fez isto, e agora está ali dizendo que é Deus. Muitos blasfemam contra o Espírito Santo, dizendo que não é Deus que está usando. Enquanto Deus renovou, purificou, perdoou, renovou e quer usar na obra, porque Deus tem planos. Assim como Deus tem plano em nossas vidas, Deus tem plano na vida daqueles que falharam também. E às vezes alguém critica, zomba, fica sorrindo, soltando gracinha, dizendo que só quer ser agora o perfeito, o santarrão. Quem é realmente a ovelha negra? É aquele que dá trabalho ou é aqueles que criticam, que não aceitam, que não são misericordiosos? Aceitar de volta com alegria. Mas o cruel não mostra alegria. O mal, o imperfeito, não mostra alegria para com aqueles que se voltam muitas vezes. Porque escandalizou. A igreja não tem o direito de condenar ninguém. Quem fala e tem esse tratamento e fala e age desse jeito, também precisa de misericórdia. Porque também é ovelha negra. Devemos jejuar, devemos orar pelos problemáticos da igreja. Você ora? Você jejuma pelos problemáticos? Ou você critica? Ou nós criticamos? Ou nós desistimos? O que é que Jesus está achando daqueles que dão trabalho e de nós por não amá-lo? Existem obreiros também problemáticos. Existem irmãs vaidosas. Jesus pode mudar. Oremos, ajudemos, mesmo sabendo que estão rebeldes, precisam ser amados. Não apoiar os seus erros, nem passar a mão por cima, nem dizer que está certo. Falar a verdade, mas com amor. Corrigir o erro, dando oportunidade. No livro de Tito, capítulo 2, versículos 3 ao 5, diz que as mulheres idosas devem aconselhar as mais novas. Mas nós temos observado que nesses últimos dias, isto tudo tem se perdido com o passar do tempo. Muitas mulheres que deveriam ser experientes, serem adultas espirituais, elas mesmas estão induzindo as mais novas para se corromperem. Temos aqui em Mateus 23, versículo 23 ao 25, dizendo que nós não podemos esquecer do juízo. O dia do juízo vai vir. O dia do arrebatamento vai vir
e aquele que estiver fora da vontade do Senhor não vai subir. Seja a ovelha negra esclarecida, e seja a ovelha negra que tenta se esconder, tenta se justificar, se acha superior aos outros. O dia do juízo virá. O dia do arrebatamento virá. E naquele dia vai ser revelado quem são as ovelhas negras. Deus também exige que nós tenhamos misericórdia e fé. Nos faz lembrar aqui no livro de Mateus, capítulo 3, versículos 7 ao 10, que João Batista estava batizando no Rio Jordão e vieram os fariseus e os saduceus para serem batizados por ele. Pessoas sem compromisso, pessoas sem temor a Deus, queriam se batizar nas águas como sinal de arrependimento, sem estarem arrependidos, porque suas obras não mostravam arrependimento. Será que tem isso hoje em nossas vidas? Será que nós estamos arrependidos e estamos mostrando isso? Ou nossos frutos, como João Batista falou para eles, mostrar frutos dignos de arrependimento? Será que nós que estamos julgando os falhos, estamos perfeitos? Será que se nós fizéssemos uma análise das nossas vidas, nós mostraríamos para nós mesmos se nós somos salvos ou não? Ou precisamos da misericórdia e da graça de Deus? Me faz lembrar uma certa experiência que eu tive. A minha mãe criava porcos. Passamos uma época criando porcos. E a porca, ela dava cria, ela reproduzia, e nascia 8, 10 porquinhos. No meio daqueles 8, ou 10, ou 12, sempre nascia uns fortes, saudáveis, uns que se desenvolviam rapidamente, que engordavam, que cresciam, e tinha outros no meio ali, que eles eram raquíticos. E nós, para que aquele raquítico não viesse a morrer, nós o ajudava a se alimentar. Colocava no peito da porca, tirava muitas vezes aquele forte para que o fraco se alimentasse. É uma comparação com o animal. Mas até os animais precisam de ajuda, aqueles mais fraquinhos. E existem muitos que são fortes, saudáveis, mas tem os doentinhos e nós também não queríamos perder aqueles doentes. E ajudávamos. E eles se desenvolviam também, porque se alimentavam. Da mesma forma é com a igreja. Precisamos dar oportunidade para os raquíticos. Precisamos ajudar aos raquíticos a se desenvolverem, a se levantarem, a se fortificarem, a serem edificados. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 ao 10, está dizendo que nós devemos fazer bem a todo mundo, ajudar a todo mundo, mas principalmente os da igreja, os domésticos da fé. Há uma opinião na mente de muitos que dizem que todo o exército, quando tem seus soldados feridos em guerras e em batalhas,